Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade nós estaremos fazendo a leitura diária de segunda-feira, pois o presbítero Samuel e vice-pastor ali da Orene 3 estará fazendo a pré-aula. Nesta oportunidade eu gostaria de ser grato a Deus por estar nos concedendo este privilégio de poder estarmos aqui nesta noite, para estarmos falando a respeito da leitura diária de segunda-feira. Nós estamos neste trimestre estudando sobre os milagres de Jesus, trimestre esse, revista esta que é comentada pelo pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belo. Que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos comentaristas das nossas revistas. Nós estávamos até hoje no culto falando que é um privilégio para nós termos as nossas próprias revistas e os nossos próprios comentaristas, que são homens de Deus, que nós conhecemos, que sabemos como procedem, né, diante de Deus. Somos gratos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que pela misericórdia do Senhor tem feito um excelente trabalho à frente da nossa convenção, à frente do nosso ministério. Eu estava a observar hoje, já saiu alguns vídeos eles fizeram um culto ali na nossa sede de gratidão a Deus pelo congresso que nós tivemos, né? Eu olhando ali, os irmãos, todos alegres ali. Isso é muito bom, é muito importante, né, meus irmãos? Esta união que nós temos, né? Olha o que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor presidente, também o nosso vice-pastor presidente, William, e os demais pastores vice-presidentes, pastor Antônio Basto, pastor Jean Figueiredo, que também é um dos nossos comentaristas, e também o pastor Ailton ali de Taguatinga. Deus possa estar abençoando. Deus abençoe também os nossos comentaristas, né? Que eu já falei aqui, pastor Jean, pastor Gilvan Claro e o professor Lorival, que também é comentarista das nossas escolas bíblicas. Deus abençoe cada um dos irmãos aí da leitura diária, né? De segunda a sexta-feira tem um irmão, na quinta-feira é a irmã Juliane, né? E nos outros dias subsequentes são os irmãos, o presbítero Samuel, o evangelista Gaspar, o irmão Anderson, né? A irmã Juliane e o irmão Luciano. Estão de semana após semana aqui falando do amor de Jesus. Nesta oportunidade nós estaremos aqui na leitura diária de segunda-feira, Mateus capítulo 15 e o versículo 14. Cego guiando o outro cego. É uma situação bastante complicada, né, meus irmãos? Um cego guiando o outro cego. E o próprio Jesus vai dizer aqui, capítulo 15 de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, o versículo 14, diz assim: deixai-os, são condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós vimos aqui que Jesus, quando ele vem falar, deixai-os. Por que Jesus usa essa expressão? Se nós formos olhar aqui, Jesus estava refutando os anciões daquela época, os fariseus, os escribas, porque aqui nos versículos que antecedem o versículo 14, eles estão ali indagando Jesus, porque Jesus e os discípulos comiam e não lavavam as mãos. Se nós formos parar para observar, parece ser uma coisa supérflua, uma coisa que não tem muito sentido. Por que eles estavam indagando Jesus? Por que eles estavam com esta intrepidez ali, falando com Jesus, olha, interrogando Jesus, dizendo, olha, você não lava as mãos, come sem lavar as mãos. E aí Jesus fala que, olha, deixai-os. Por quê? O judeu ortodoxo, ele tem este costume de lavar as mãos até aqui na altura do pulso. Por quê? Pode ser que este judeu ortodoxo, ele pode ter saído, vamos supor, ido a um mercado e ele possa ter tocado alguma coisa impura. Vamos falar que a tradição judaica é assim. E aí eles têm este costume de lavar a mão. Por quê? Porque
Segundo a tradição judaica, o homem ele é o sacerdote do seu lar. A mesa ali onde eles estão é o altar e a comida é o sacrifício. E este homem ele é tido como sacerdote. Então, na lei judaica, o sacerdote ele tinha que estar puro. Então, para os judeus não é só uma questão de higiene, é uma questão de estar purificado de qualquer contaminação que ele tenha tido fora do lar. Mas aí, perdão, mas aí Jesus vai dizer, deixai-os. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles estavam colocando a tradição acima dos mandamentos de Deus. Nós temos falado aqui reiteradamente, tanto é que no trimestre passado nós falamos, estudamos sobre doutrinas bíblicas, e a doutrina da Bíblia foi uma dessas lições que nós aprendemos. Nada, doutrina nenhuma pode ser colocada acima das doutrinas bíblicas. Qualquer coisa, Paulo vai dizer, olha, se até mesmo eu ou um anjo, ele pode ser quem for, um anjo vier do céu, pregar outro evangelho além, o que Paulo está dizendo? Olha, a doutrina é essa que está aqui na palavra do Senhor. A profecia é esta daqui. Qualquer coisa relacionado ao céu, relacionado a Jesus, a Santa Trindade, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, que não estiver em conformidade com a Bíblia, seja considerado anátema. Por isso que Jesus está dizendo, olha, deixai-os, são condutores de cego. O que Jesus está dizendo? Olha, esses aí estão guiando cegos. E aí Jesus vai dizer, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Aqui eles estavam colocando as suas tradições acima dos mandamentos de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós temos visto coisas, banalizações do Evangelho, que a gente fica olhando e pensa, meu Deus, como é que pode? E o que mais nos deixa estarrecido, esta é a palavra, não é o fato desses pseudos pastores ou pseudo pregadores terem coragem de banalizar e fazer o que eles fazem com o Evangelho. O que nos deixa estarrecido são pastores que Deus colocou como cuidador do rebanho de Deus, permitir que essas coisas aconteçam. São cegos guiando outros cegos, porque eles não querem ver a verdade do Evangelho. Eles não querem viver uma vida de santidade, preferem viver conforme as suas próprias concupiscências, preferem viver conforme as suas próprias vontades, conforme as suas próprias cegueiras. São cegos guiando outros cegos. E o que Jesus fala? Ambos cairão no mesmo abismo. Mas que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nossas vidas. Que a cada dia nós possamos abrir os nossos olhos para as verdades que aqui estão escritas e para as verdades que os nossos pastores dioturnamente têm pregado e nos ensinado, para que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar as verdades que estão escritas na Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Que o Deus, que o Espírito Santo esteja abrindo os nossos olhos, porque os olhos são a janela da alma. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos para nós vermos a glória de Deus e para que possamos perceber os benefícios que Deus tem operado no meio do seu povo. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, e tenhamos todos uma ótima semana na presença de Jesus. Amém.